Beleza, camada. É o seguinte, eu vou fazer a segunda parte da série sobre benchmark de file systems, tá? Vou estender mais coisas, igual eu falei, por exemplo, quanto tempo leva para poder criar o file system, tamanho final, sem nada dentro, isso influencia também. Vou fazer também teste, por exemplo, de compressão, descompressão, compilar código-fonte, essas coisas. Só que antes disso, eu gostaria de debater umas coisas com vocês, assim, é porque gerou um assunto nos grupos sobre, inclusive, o BTRFS e tal. E assim, teve alguém que falou que o BTRFS está quase finalizado. Eu não vou falar quem é a pessoa. Quem estava no meio da discussão viu quem é, sabe quem é, mas eu não menciono o nome, não exponho a pessoa, e nem se você vir me perguntar, eu também não vou te falar. Mas aí tá, aí vira e fala assim que ele tá quase finalizado. Eu falei, pô, como assim tá quase finalizado? Quase finalizado? Não, ele tá finalizado. Aí ele vira e fala, tem ainda alguns bugs. Pô, gente, uma coisa. Se ter bugs é sinal de que não está finalizado, então quer dizer que, pô, o kernel Linux não está finalizado. O Bash, eu mostrei já bugs, vou voltar a tocar nesse assunto desse mesmo bug, tá? Que ele não devolve informações reais para você, tem que tomar cuidado isso no Bash. Já tem mais ou menos uns 3 anos que eu descobri esse bug, teve mais gente que também descobriu. Então quer dizer que o Bash não está finalizado. Quer dizer, ele está quase finalizado, ele ainda não está finalizado. Ter bug não é sinal de que uma coisa não está finalizada. Bugs, gente, vocês vão continuar descobrindo sempre. Sabe? É difícil você conseguir ter assim, um programa livre de bugs. É igual, geralmente eu vejo muita galera de arte falar que assim, ele é zero de bugs. Gente, não existe isso. E eu debatendo isso, o cara ainda virou e falou assim, gente, que assim, ele não é bom, o BTRFS não é bom para ambiente de missão crítica. Tá? Que assim, o XFS e o ZFS, que ainda está em beta no Linux. Mesmo no Fuchs e o ext4 rodam muito bem em ambientes de missão crítica. O BTRFS não. E agora chegou a frase que me deixa fulo da vida. Ah, para um desktop tá de boa. Quer dizer, o BTRFS ele só é bom para desktop, né? Tá. Só que aí entra uma coisa. O BTRFS tem o suporte a dados mais ou menos assim de uns 16 exabytes com uma limitação devido ao VFS de 8 exabytes, porque porcaria é um sistema de arquivos de desktop tem suporte de 16 exabytes. Que desktop tem isso tudo de suporte a armazenamento. Tá, só que agora eu levantei alguns dados só para poder esclarecer essas coisas, tá? Sobre o BTRFS. A Fujitsu é uma das empresas que financia o desenvolvimento do BTRFS. E na LinuxCon Europe de 2014, um dos funcionários da Fujitsu apresentou o progresso, o status do BTRFS. Na página 4 desse slide que eles deixaram, mostra que a Fujitsu vem desenvolvendo o BTRFS para ambiente de missão crítica desde 2010. Eles mostram as características que são necessárias para poder ter um sistema de arquivos para ambiente de missão crítica. E eles ainda mencionam que o BTRFS atende essas características, a essas necessidades. Na página 9 mesmo, eles mostram os resultados desses testes e que, galera, eles mostraram que o ext4 perde metadados. Os metadados do ext4 corrompem. O do BTRFS funcionou muito bem, sem nenhum problema. E nos testes internos que tem lá, o XFS também corrompe. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Não fiquem criando informações através de dedução. Eu não tô aqui para poder combater a pessoa, mas tipo assim, eu não quero que esses tipos de informações fiquem proliferando por aí. A gente faz um trabalho do caramba para ter que ouvir esse tipo de coisa. Sabe? Tipo assim, ele ainda falou assim que, por exemplo, o próprio site da BTRFS informa que ele não é bom para ambiente de missão crítica, não está preparado para isso, e nem a Oracle indica. Link na descrição do site do BTRFS da Oracle, que eu gostaria que alguém mostrasse isso, porque eu não vi. Aí tá. Porque, meu, eu volto a tocar sempre, porque assim, eu defendo demais o BTRFS, né? Não pode falar mal. Meu, não é questão de falar mal, não é falar a verdade. Tipo assim, não condiz com o que eu leio, com o que eu estudo, o que eu vejo. Sabe, tá aqui o artigo da Fujitsu. Então, assim, se for para me criticar, critica a Fujitsu, que é ela que desenvolve essa parte. A SanDisk que desenvolve o BTRFS, o Facebook desenvolve o BTRFS, eles trabalham, todas as empresas trabalham em conjunto no desenvolvimento do BTRFS. Para eles utilizarem. A Rockstar, um monte de empresa. Inclusive a Oracle, né, que surgiu lá. Pô,
Olha a característica dele, como é que ele surgiu. Inclusive era do antigo mantenedor do RiserFS no SUSE. Foi esse cara que criou o BTRFS através de um protótipo de um cara da IBM de Haifa. E veio outro cara, um dos mantenedores também, que é o Joseph Basic. É um dos caras muito experientes em sistemas de arquivos. Trabalhou já no ext3, no XFS, um monte de sistema de arquivos. Aí ele trouxe as características que ele queria que ele não gostava nos outros. E não é só isso que eu quero falar, é porque assim, eu vejo muitos comentários feitos através de dedução nos grupos, sabe? Assim, eu tô começando a tomar antipatia de grupos por causa disso. Pô, eu vi um cara falando que, por exemplo, o Debian adotou o systemd na época que o systemd ainda era instável. Com base em que falam isso, gente? Sabe assim, qual a satisfação disso? Através, uma pessoa que fala pra você, você sai falando? Já pensou um advogado fosse assim? Já pensou um juiz fosse assim? Ah, alguém, saiu um boato, saiu uma nova sentença agora tem que sentenciar dessa forma. O juiz executar uma sentença através de boato? Gente, vocês não fazem ideia de como juízes e advogados estudam muito mais do que nós na área de TI, viu? Eles se atualizam muito mais rápido que a gente, eles têm um volume muito maior de informações do que a gente. Eles não julgam ou tratam através de boato. E eu vejo isso acontecer muito nas comunidades Linux e de tecnologia de um modo geral. Ó, outro que eu vi. O cara vira e fala assim que não existe nenhuma empresa por trás do Debian. Sabe? É todo mantido pela comunidade. Olha o sistema como é que ele evolui. Perguntei com base em quê? O cara falou em base de coisa nenhuma. Eu falei, pô, então como é que você fala isso? Aí dizia que estava se baseando em fatos, mostrando através de fatos. Aí eu quis ver os fatos do cara, mostrando a Canonical. A Canonical é a empresa por trás do Ubuntu. Ela detém o Ubuntu, os direitos autorais do Ubuntu, né? Pelo menos do logo e do nome. O nome, na verdade, é domínio público. Mas o logo é deles, propriedade deles. Olha, tem a Canonical por trás do Ubuntu. Eu mostrei os meus fatos. Um monte de empresas por trás do Debian. Existem empresas por trás do Debian, sim, gente. O servidor FTP dos Estados Unidos é mantido pela Microsoft. Lista vai estar aqui na descrição. Os patrocinadores envolvem, por exemplo, HP. Os membros contribuem para o desenvolvimento do Debian. É muito grande a lista, gente, de empresas por trás do Debian. Então existe sim empresa por trás do Debian. Aí vem outro, vira e me fala, parceiros e patrocinadores é diferente de dono de um dono. Eu virei e falei, ninguém tá falando de dono, tá falando de empresa por trás. Empresa por trás tem um monte, inclusive o kernel, tem um monte de empresa por trás do kernel. Se não fosse essas empresas, a gente não teria o kernel, o Linux, do jeito que a gente tem hoje, gente. A evolução dele não seria tão grande assim não. Então isso, antes de fazer esse vídeo, novamente sobre benchmark de file system, eu quis dar essa palavra a respeito do BTRFS porque não é correto. Propagar esse tipo de informação não é correto. Nesse artigo mesmo vocês vão ver que o desempenho do BTRFS realmente acabava em certos aspectos sendo inferior ao XT4, ao XFS. E isso eu vi durante muito tempo, por exemplo, através da revista Linux Magazine, no Fornix, essas coisas tudo. Só que, galera, olha a evolução que ele teve, inclusive nesse benchmark que eu fiz agora. Olha a evolução que ele teve. Gente, isso aqui é um print real da situação do momento, na hora que eu estava registrando as informações. Então é isso, galera. Só quis debater isso. Não vão pro boato, estudem mesmo, tá? Verifiquem as informações, vão através das fontes. O site do BTRFS tem um monte de fontes. Confiram lá, tá bom? Então eu só quis debater isso com vocês. Um abraço e falou!